Olá, galerinha da pintura, tudo bom? Vamos para mais uma aula. Hoje eu vou ensinar vocês a pintar o romã. Eu já comecei esse pano aqui, né? Fiz ele quase todo. Deixei 2 romãs aqui para vocês, pra gente aprender a fazer ele aberto e ele fechado. Eu pretendo também, depois que fizer, se o vídeo não for ficar muito longo, ensinar vocês a finalizar a pintura, porque a finalização é bem importante, é o que dá o realce no trabalho, né? Então vamos, não vou ficar demorando demais. Para começar o romã, eu vou fazer primeiro o fechado, porque ele tá por baixo. Tudo que tá por baixo a gente faz primeiro, e depois a gente faz o aberto, tá? Então eu vou usar o amarelo canário, o tangerina, o púrpura e o branco, por enquanto, tá? Depois a gente vai dando os detalhes aqui. Então, primeiro, o que que eu faço? Eu vou colocar a luz, um pouco de branco, desse lado de cá, junto com o amarelo canário. O romã é uma fruta bem fácil de pintar e fica bem bonito. Então, ele possui várias cores. Então, a gente pode brincar com as cores no romã, né? Esse aqui eu fiz mais escuro, como se estivesse mais maduro. E esse aqui eu usei o verde, para parecer mais verdinho. Então, mas ele tem mais escuro que esse, mais pro vinho. E uma dica que eu dou para vocês é vocês sempre olharem a fruta natural. Mas como é muito difícil a gente ter várias frutas em casa, o que que eu faço? Eu vou na internet, no Google, né? Digito lá a fruta que eu quero e vou em imagens. Então aparecem para mim as imagens. Olha, entrei com branco, amarelo canário, agora eu vou vir com tangerina. Eu sempre entro primeiro junto da outra cor que eu coloquei para evitar de ficar marcado, tá? E aqui, nesse momento, eu faço esse movimento circular, que é para uma tinta entrar bem na outra, porque a pintura, quando fica marcado, né, de uma cor para outra, fica feio. Então, vamos lá. Eu vou colocando tangerina. Eu gosto do tangerina porque ele não é muito forte como os outros vermelhos, né? O vermelho vivo, o vermelho fogo. Eles são muito fortes, acaba que a fruta fica muito escura. E como eu disse, gente, eu não costumo usar muito clareador, diluente, porque eu acho que modifica a cor, principalmente o diluente, ele modifica a cor da tinta. A tinta fica muito mais clara do que na verdade ela é. Então eu não gosto de trabalhar muito não. Às vezes é necessário, então algumas vezes vocês vão ver, eu vou usar o diluente ou o clareador. O clareador eu só uso quando é um espaço muito grande que eu tenho que pintar, né? Então eu uso para facilitar, para não secar rápido. Então eu uso o clareador, mas fora isso eu não uso. Olha, aqui, gente, é aquele biquinho do romã. Então nós vamos já deixar ele mais ou menos pronto. Olha, eu já demarco aonde tem aquelas subidinhas do romã. Ó, vocês veem que o movimento do pincel sempre arredondado aqui. Aqui eu esfreguei para a tinta entrar, mas agora eu sempre mantenho um movimento de redondo, tá? Ó, já marquei aqui e vou marcar aqui atrás também, ó. Do mesmo jeito que eu fiz esse outro de cá. Vamos ver se chegar um pouquinho para vocês verem um biquinho desse, olha. Tá vendo? Então é isso que nós vamos já deixar marcadinho aqui. Não vou até o final, porque esse finalzinho aqui
eu quero ele bem escurinho, porque é como se fosse o buraquinho, como se fosse não, é o buraquinho, né? Então eu não vou com a cor até o fundo, porque ali eu vou colocar o sépia e o preto. Então preenchi com tangerina. Gente, sempre tente manter as tintas fechadas, porque elas abertas elas ressecam muito. E aí fica mais complicado para a gente trabalhar. Então eu tenho o hábito de sempre que eu vou usando, eu já vou tampando as minhas tintas, para não ficarem aqui expostas. Tá? Agora eu vou entrar com um pouquinho do púrpura aqui. E o que eu faço, gente? O romã, ele é todo manchadinho. Então eu entro com o púrpura na beirada aqui, olha, fazendo bem o acabamento, mas depois eu venho dando umas batidinhas com o pincel, ó, porque ele é todo manchado, então a gente pode já ir manchando com o púrpura de uma vez. Gente, a minha tábua, de tanto eu lavar ela, ela tá um pouco empenada, então ela dá uma balançada quando eu bato assim, tá? E se vocês estiverem gostando dos vídeos, não esqueça de dar um joinha, se inscreve no canal, né? É importante porque a gente sabe que o pessoal tá gostando. Deixa comentário se vocês quiserem alguma aula. E procurem ver os vídeos até o final, porque durante os vídeos, conforme vão acontecendo as coisas aqui, eu vou dando umas dicas para vocês quanto à minha experiência de pintura, né? Então, vocês acompanharem até o final é bem legal. Olha, então já dei as minhas batidinhas aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho do púrpura aqui também nesses biquinhos aqui. Bem pouquinho, só para quebrar um pouquinho desse tangerina puro aqui. Ó. Tá. E agora eu vou pegar um pincel menor. Deixa eu ver um pincelzinho menorzinho aqui. Gente, os meus pincéis, eles estão muito velhinhos, mas eu tô sempre reaproveitando. Depois eu vou fazer, eu acho que o próximo vídeo que eu fizer, eu vou ensinar vocês como aumentar a cerda do pincel. É bem legal, como eu disse, eu gosto sempre de estar economizando, a gente não tá podendo gastar muito, então eu gosto sempre de estar aproveitando meu material até o finalzinho. Olha, agora eu vou pegar o sépia com um pincelzinho menorzinho que já tá bem velhinho. Eu venho fazendo aqui esses detalhezinhos para dar profundidade ao buraquinho do romã. Vocês lembram que no outro vídeo, quem assistiu, eu já falei, tudo que a gente quer que fique fundo, a gente escurece. Tudo que a gente quer que fique alto ou para frente, a gente clareia, tá? Então eu vou escurecer bem aqui e vou misturando, olha, o sépia naquele tangerina e no púrpura que eu coloquei. Agora eu tenho um pincel que eu gosto de fazer essas manchinhas. Olha, deixa eu ver aqui qual pincel que é. É da Tigre, é o 802, número 12. Esse pincel, ele é legal, olha, eu arreganho bem ele assim, olha, abro bem as cerdas dele. E eu vou fazer essas manchinhas. Eu acho melhor do que fazer com um pincel normal. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no sépia, molho bem pouquinho, foi até muito, ó. E venho aqui, deixa eu colocar aqui o pratinho para vocês verem, olha. Venho aqui no meu pires, ó, e tiro todo o excesso. E aí eu vou na fruta. Como ele é todo abertinho, vocês veem que já vai ficando
bem legal as manchinhas, ó. Com um pincel normal, a gente não consegue abrir tanto. Ó. E vocês podem fazer umas manchinhas com os pontinhos mais juntinhos, outros mais larguinhos. Coloca um pouquinho aqui em cima do amarelo. Aqui também no biquinho, olha, a gente coloca um pouquinho para escurecer essa parte aqui. Bom, e tá quase pronto já o nosso romã. Aqui, o que eu vou fazer agora? Eu gosto muito de trabalhar com o pincel zerinho, tá? Para detalhes. Eu sou muito chata para detalhes. Eu gosto de tudo muito perfeitinho, tá? Então, o zerinho, ele deixa, principalmente as pontinhas, a gente consegue trabalhar. Olha, o romã, ele é bem, a pontinha dele é bem fininha, então eu venho com zerinho e vou dando formato a essa pontinha aqui. Olha, vou puxando um pouquinho com tangerina, ó, um pouquinho do tangerina. Porque a pintura, gente, a gente tem que ter paciência, né? Não adianta querer fazer correndo, fazer de qualquer jeito, né? Tem gente que coloca a tinta lá e manda ver, né? Eu não, eu gosto de prestar atenção em detalhes, ver se não tem nenhum pedacinho em branco no meio da pintura, principalmente nesses vãozinhos. Se tiver, como vai ficar aqui, olha, tá vendo? Acho que dá para vocês verem um espacinho aqui entre a folha e o romã. Eu venho no final, eu preencho, por isso até que eu quero mostrar para vocês o acabamento que eu dou no trabalho, porque sempre eu vou fechar a janela aqui que os cachorros começaram a latir. Eu sempre, quando o trabalho termina, eu dou retoque no meu trabalho inteiro. Então, eu realço a luz, eu realço a sombra, eu vou tampando esses buraquinhos que vão ficando. Olha, agora eu vou pegar o branco e vou fazer bem pouquinho, só na pontinha. Por quê? Porque eu quero que essas pontinhas apareçam, né, como se estivessem atrás. Então eu não vou escurecer até o final, olha, só um pedacinho, mas que elas pareçam que estão levantadinhas, né, que não estão grudadas no tecido aqui. Vocês viram como isso dá uma levantada nelas? E aqui na da frente, a mesma coisa. Ó, um pouquinho. Fazendo a pontinha. E isso, depois eu venho, eu olho novamente, vejo o que precisa. Se algum lugar, o branco principalmente, ele costuma sumir depois que seca, né? Agora eu vou pegar um outro pincelzinho, aquele mais fininho, vou dar uma espalhadinha aqui, olha, nesse final, para mesclar uma cor com a outra, não ficar essa marca do branco, porque senão fica feio. E ao mesmo tempo, quando eu faço isso, olha, a luz desce um pouquinho e essa parte levanta também, tá? Agora naquele meiozinho, deixa eu fechar essas tintas aqui. Nesse meiozinho ali, nós vamos colocar um pouquinho do preto para parecer ainda mais a profundidade. Então, olha, com o zerinho também, pra gente não entrar demais aonde não deve. Olha, eu venho, eu dou uma puxadinha até mais aqui embaixo, olha, parece que tá rasgadinho. E vou esfumaçando aqui o pretinho também com um pouquinho com o próprio pincel, eu vou dando uma puxadinha nele. Como eu disse, o romã é bem fácil de pintar, não é uma fruta difícil, né? É legal para quem tá começando, que tem um pouco de dificuldade, pegar as coisas mais fáceis para fazer,
Mas também não fica com medo de tentar, não, porque se a gente não tenta, a gente nunca consegue. Mas para não ficar muito decepcionado, muito triste com o seu trabalho, né, procura pegar as frutas mais fáceis, as flores mais fáceis. Flores normalmente são um pouco mais difíceis de pintar. Bom, o romã tá pronto, tá? Agora eu vou ensinar esse romã aberto. Eu já pintei um abertinho aqui, ó. Vamos ver se eu consigo chegar pra cá. Olha, acho que dá pra vocês verem. Tá vendo? Esse aqui já tá aberto, mas ele tá mais aberto do que esse. E esse aqui, ele tem um detalhe que, não sei se vocês já viram o romã, ele tem um negocinho branco aqui no meio que divide, né? Branco não, na verdade eu vou usar o marfim. Caiu aqui o pote de ração da gata. Eu vou usar o marfim, tá? Vamos lá. Gente, eu tô com um monte de tinta aqui que já tá no finalzinho. São tintas, como eu falei pra vocês, eu gosto de aproveitar o meu material até o final. Eu tinha ficado muito tempo sem pintar, então todo o meu material ele tá muito antigo. É uma outra dica que eu dou pra vocês. A tinta, mesmo ela estando vencida, não tem que jogar fora não, tá? A gente, olha, esse marfim, a validade dele era 2014. Olha como que ele ainda tá bom para pintar. Ele não tava tão legal. O que que eu fiz? Eu coloquei aqui dentro o clareador, né, o Aquarela Silk, todo mundo já conhece, e fui agitando o vidro para ele poder ficar legal novamente para mim trabalhar. Teve umas que não teve como aproveitar. Eu tive que realmente jogar fora. Mas muitas das minhas tintas, porque eu fiquei muito tempo parada, eu consegui aproveitar. Vamos lá, olha. O romã aqui nós vamos fazer a mesma coisa do outro. Só que nesse aqui, eu vou colocar um pouquinho do verde, tá? Então eu vou colocar aqui o marfim. O marfim. O amarelo canário. Como eu disse, eu sempre venho primeiro aqui onde eu coloquei a luz, para não ficar marcado. Ó, esfrega bem aqui para tirar a divisão de uma cor para outra. Vou colocar um pouquinho do branco porque o pincel tava sujo com o vermelho. Um pouquinho sujo e acabou que soltou aqui. Então vamos abrir um pouquinho essa luz aqui com o branco. Olha. Entrei com o amarelo canário, eu vou... Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. Eu vou usar agora o tangerina e o verde pistache. Eu vou colocar o verde pistache desse lado. E a minha porta aqui tá parecendo aquelas portas de filme de terror. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho aí. Tá fazendo uma barulheira danada. Parece que... Vamos lá. Olha, eu vou misturando a mesma coisa, tá, gente? Eu vou misturando a tinta bem e para que não fique manchado, não fique marcado no amarelo. Pessoal, olha, tá tendo algumas interrupções aqui. Já falei com vocês, meu vídeo é um vídeo caseiro. Eu não vou fazer edição em vídeo porque eu não tenho tempo para ficar editando vídeo. Então meu filho tá entrando aqui toda hora e aí acaba que vai ficar assim mesmo, mas eu acho que dá para vocês pegarem bem. Olha, mesma coisa. Nesse aqui também vou fazer aqui, ó, biquinho. É muito difícil a gente que tem família, a gente conseguir fazer a coisa muito no sossego, né? Acho que vocês
entendem. O objetivo aqui é ensinar vocês a pintarem e não ter uma perfeição de vídeo, né, para poder ficar lindo. Olha, vou tangerina. Como eu disse, gente, se estão gostando, dá um joinha, não esquece. Tem muita gente visualizando os meus vídeos, mas pouca gente tá se inscrevendo no canal, tá deixando comentário. E aí eu fico sem saber se o pessoal tá gostando, se não tá gostando, né? Se tem alguma coisa de errado. E é legal a gente ter esse retorno de vocês para poder continuar a fazer o trabalho, porque se a gente não tem retorno de ninguém, a gente acha que ninguém tá gostando, que o trabalho não tá legal. E pode ser mesmo que ninguém esteja gostando, né? Vai saber. Mas aí se não tá gostando, deixa o dislike lá, né? Dá um joinha ou deixa o desjoinha, que aí eu sei também que ninguém tá gostando, tá? Mas vamos lá. Olha, coloquei aqui um pouquinho do tangerina e o verde. Posso também puxar até o tangerina. Olha, um pouquinho aqui também, ó. Essa beiradinha aqui. Porque aqui em cima, nós vamos entrar agora com o marfim para fazer aquele divididinho aqui da polpa da romã. Vou passar um pouquinho mais do tangerina. Gente, a pintura, vocês sempre vão olhando, coloca um pouquinho mais aqui, coloca um pouquinho menos ali, né? Dá pra tirar também tinta, então aqui ó, entrei com tangerina, não ficou legal, né? Lava o pincel, vem com a cor mais clara que você usou, sempre a cor mais clara, para vocês conseguirem tirar alguma coisa que não tá legal. Ó, vem com a cor mais clara. Aqui eu peguei um marfim, aí pega novamente o verde pistache e vocês vão consertando, né? É todo um trabalho, assim, muito delicado, que a gente tem que ter realmente paciência. Não dá para ser correndo, não. Vou dar uma reforçada aqui nessa beiradinha. E agora nós vamos fazer a polpa. Porque eu falei, tudo que a gente faz, a gente tem que procurar fazer com o máximo de perfeição que a gente conseguir, né? Porque pessoas fazendo trabalhos de qualquer jeito tem um monte, né? Então a gente tem que ter um diferencial. O nosso diferencial é o capricho, né? Vamos lá, vou pegar um outro pincelzinho aqui. Um menorzinho, aquele menorzinho que eu usei. E vamos fazer aqui, nessa beiradinha aqui, o mesmo que eu fiz nessa outra aqui, ó. Olha, tá vendo? Que é a divisão da polpa do romã. Então, do romã, da romã, eu não sei como que é o mais correto de falar. Eu acho que é da romã, né? Se alguém quiser deixar aí nos comentários, né? Se é da romã ou do romã. Olha, então vou passar aqui. Nessa beiradinha toda. Na parte do acabamento, eu sempre venho escurecendo depois em algum ponto, venho clareando em outros. Por isso que é legal vocês verem, né, o acabamento que é feito no tecido, porque aí é que eu vou consertando algumas coisinhas e é que vai realçando. Bom, então eu passei nessa beiradinha somente. Ele vai ter essa divisão mais clara aqui no meio também, aqui e aqui. Vocês peguem um romã, se tiver facilidade de pegar o romã natural, vocês podem observar. Se não, peguem uma foto, como eu disse, no Google mesmo, e deem uma olhada. Ele tem essa nervurinha, que também é clara, que fica no meio das sementes. Mas essa nervurinha, se eu fizer agora, ela vai acabar me atrapalhando.
Então, o que eu faço? Eu vou deixar um pequeno espaçozinho aqui, né? Conforme eu for colocando as sementinhas, eu vou tentar não colocar as sementinhas muito aonde vai entrar essa nervurinha, mas eu vou fazer ela depois. Então, a princípio, o que eu faço? Né? Eu prefiro fazer dessa forma. Eu pego o vinho, meu vinho, e preencho toda essa parte aqui. Nessa hora aqui, vocês podem deixar uma parte mais escurinha e outra parte mais clara, tá? Que vai dar um efeito bonito na hora que colocar as sementinhas, ó. Então aqui eu vou deixar mais escurinho. Posso usar o clareador nesse momento, que aí vocês vão ver a diferença que eu falei. Toda hora eu esbarro nesse suporte, eu vou ter que arrumar um outro suporte que não se movimente, pessoal, desculpa. É porque esse suporte era um suporte que eu tinha comprado para minhas filhas assistirem os vídeos dela, e acabou que eu aproveitei ele, não comprei outro. Olha só, a diferença que dá quando a gente usa o clareador, olha, ela clareia muito a tinta, clareador não, desculpa, o diluente, ele clareia muito a tinta. Então, por isso que eu evito de usar o diluente, porque aonde tem o diluente parece que tira um pouco a cor original que vem no vidro. Eu particularmente não gosto. Eu gosto dos meus trabalhos bem vivos, bem fortes, tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem uma marca que tá aqui, ó, aqui tá bem mais escuro e aonde eu usei o diluente tá mais claro. Mas aí é do gosto de cada um, tá, pessoal? Aqui, que agora já secou um pouquinho aqui, o tangerina, e eu tinha me esquecido, olha. Vamos colocar um pouquinho de púrpura. Eu esqueci do púrpura aqui. E aí depois a gente vai vir fazendo as manchinhas. Vou lavar o pincel. E com ele limpo agora, eu vou passando aqui entre a divisão de uma cor e outra. Prontinho. As manchinhas dão um toque especial no romã. Outra dica para vocês que eu faço para fazer bolinhas, né? As sementinhas do romã são várias bolinhas, uma em cima da outra. Tá dando para vocês verem metade aqui. O que eu fiz para fazer essas bolinhas? Eu tenho algumas coisinhas aqui. Eu disse para vocês, eu gosto de aproveitar as coisas, né? Então eu vou guardando algumas coisas, eu tenho algumas coisinhas que eu guardo. Então o que eu fiz? Eu peguei o finalzinho do pincel, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. E eu tirei aquela tinta que vem no pincel, então ele ficou retinho. E isso aqui eu uso para fazer bolinhas maiorzinhas. Tinha um outro palitinho também que eu não me lembro nem do que era, olha. Um palitinho, parece um palitinho de churrasco, mas ele é mais fininho que o palitinho de churrasco. Então, quando eu quero fazer bolinhas menorzinhas, eu venho com, deixa eu pôr aqui numa, olha, com a bundinha dele, ó, tá vendo? E vou fazendo as bolinhas menorzinhas. Ou então, às vezes, eu uso a própria pontinha também para colocar uma luzinha em algum lugar. Eu até vou fazer isso aqui nas sementinhas do romã. Então, eu vou guardando, gente, as coisas que eu acho que vai acabar um dia sendo útil, né? E para pintura, porque muita coisa a gente pode aproveitar. Tem uma outra
um outro negocinho aqui que eu tenho também. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, não é pra vocês rirem não, tá? Mas eu gosto de aproveitar coisas. Eu falei, a gente não dá pra ficar comprando uma montoeira de coisas. Olha, isso aqui era uma antena de rádio. Sabe aquelas antenas de rádio antiga? Quebrou. E aí eu guardei e fica, olha, isso aqui também dá para fazer bolinhas vazadas, né? A gente molha na tinta, vamos lá, aqui é a tinta, e vamos fazer bolinhas vazadas. Deixa eu ver se eu tenho como mostrar para vocês aqui. Até tá meio amassadinho porque o meu filho vive pegando, mas olha, eu vou molhar na tinta aqui. Deixa eu ver. Ó, aí eu bato. Ó, vou fazer na minha mão aqui, vamos ver se dá certo. Olha. Tá vendo? Fica a bolinha sem o meiozinho preenchido. Então, é algumas coisinhas que eu uso, né? E que às vezes o pessoal morre de rir de mim, mas eu gosto, porque eu evito mesmo de ficar gastando, comprando tudo que a gente vê, porque não dá, né? E algumas coisas a gente precisa ter criatividade também para usar. Então, vamos lá. Vamos fazer a sementinha do romã. Olha, então eu vou pegar o púrpura, eu já passei o vinho. Agora eu vou pegar o púrpura. Vou pegar aquele pincelzinho que eu falei que eu cortei, né, a parte de trás dele. E eu vou molhar no púrpura e vou vir aqui. E isso, pessoal, eu vou fazendo uma em cima da outra. Olha, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque foram duas frutinhas aqui que a gente tá pintando, né, uma aberta e outra fechada, e aí eu tenho que ir passando as dicas para vocês, e não adianta nada eu fazer também muito correndo, senão, né, ó. E vamos fazer nele todo. Eu não vou fazer nele todo aqui agora, porque senão vai tomar muito tempo. Então eu vou fazer metade, e olha, eu vou colocando uma em cima da outra. E quando eu vier, vou fazer outro vídeo finalizando esse trabalho, aí ele já vai estar pronto, tá? Então eu fiz metade. Agora eu venho com o rosa bebê. E eu vou dar a luz com o rosa bebê, eu não vou usar o branco. Olha, eu vou fazer isso aqui, uma meia lua, em todas as bolinhas que eu coloquei. E aí, depois disso tudo completo, vai ficar um efeito muito legal, porque as bolinhas as sementinhas da romã, elas brilham muito. Tá? Nós vamos deixar isso aqui secar um pouquinho depois, para poder colocar uma outra luzinha no meio. Olha que vai ser assim, uma pintinha em cada uma delas. Ok? Bom, pessoal, essa é a aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu volto no outro vídeo, eu vou ensinar vocês a finalizar esse trabalho, né? Fazer os arabescos, colocar a luz onde tem que colocar, a sombra onde tem que colocar. E aí o romã já vai estar finalizado também. Aqui, nessa parte aqui do romã, essa parte de baixo que nós deixamos, nós vamos usar aquele mesmo pincel para fazer as manchinhas. Nessa parte que tá o púrpura, eu vou usar o vinho, e a outra parte eu vou usar o verde oliva. Então, eu vou fazer aqui para vocês. Eu não gosto do vídeo muito longo, mas tem hora que não dá. Ó, então, eu vou usar um pouquinho do vinho. Porque o pessoal acha que tem que ser preto e um pouquinho do sépia. Eu vou até pegar o que já tava aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Não deu. Deu, olha. O que tava no pires que eu tinha colocado aquela hora. Ó, um pouquinho do sépia.
Nesse cantinho aqui a gente fecha o pincel, olha, tá vendo? Eu tô segurando aqui, ó, as cerdas pra gente conseguir fazer aqui, ó, sem entrar lá em cima naquela luz, tá? E é isso, pessoal, não tem segredo, o romã é bem tranquilo de pintar, tá? Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo com as próximas dicas.